Paz em Jesus. Estamos aqui na Palavra do Dia da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Muito bom estar com os irmãos essa noite. Nós falaremos sobre a obra missionária, a obra do coração de Deus. Uma obra que começou há milênios atrás e nós leremos os primórdios desse plano maravilhoso de Deus. Gênesis capítulo 12, nós lemos o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Linda esta mensagem para Abraão. A gente vê aqui 3 imperativos e 3 promessas de Deus. Sai, vai e depois ser uma bênção. E nós vemos também que essa promessa que Deus deu a Abrão, ele repetiu a Jacó, repetiu a Isaac e depois a Jacó, nos capítulos 12 e no capítulo 26 e 28. É interessante, a promessa aqui é que Abraão, através da fidelidade a Deus, ele seria uma bênção e na família dele, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Quando a gente lê o Novo Testamento, que ajuda a interpretar o Velho, a gente sabe que na descendência de Abraão estava falando da pessoa de Jesus. Então, missões atravessa toda a história. Missões começou no coração de Deus na eternidade. No capítulo 18, a gente vai encontrar Deus falando do seu relacionamento com Abraão. E a Bíblia fala que Abraão era o amigo de Deus. Deus o chamou meu amigo. E esse relacionamento é a base para a obra de Deus. E diz lá no capítulo 18 que Deus disse assim: será que eu ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que ele há de anunciar aos seus filhos depois dele e às futuras gerações. Então, Abraão tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma vida na presença de Deus. De tal forma que Deus revelou a ele o que ia acontecer com as cidades de Sodoma e Gomorra. Nós vemos Abraão intercedendo, nós vemos Abraão ensinando, e a gente vê a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. O apóstolo Pedro falou sobre esse relacionamento com Deus. Na sua carta ele diz assim: não fiquem preocupados quando perseguirem vocês, mas santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e fiquem preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em vós. É este relacionamento que faz de cada servo de Deus um porta-voz da mensagem, um missionário. Missões não é privilégio de alguns. Às vezes nós departamentalizamos a igreja e dizemos: missionários são aqueles que vão para longe. Mas todo crente é chamado para viver para Cristo e para testemunhar de Cristo cada dia da sua vida. É um privilégio do crente. E a gente vê, quando Jesus veio, ele saiu pregando, ele enviou alguns, enviou 70, enviou 12, e finalmente ele enviou para o mundo inteiro. E chega no livro de Atos, a gente vê esse fluir de missões que acontece até os dias de hoje. Há uma coisa até meio estranha ali acontecendo em Atos. A gente vê, depois da vinda do Espírito Santo, os discípulos testemunhando e a igreja crescendo rapidamente, e surge a perseguição. Pedro e João são presos no capítulo 5. No capítulo 6 eles escolhem os diáconos. No capítulo 7 a gente vê a grande perseguição e Estevão, que era um diácono, pregando um longo sermão e finalmente sendo morto. Primeiro mártir do cristianismo. Era para os cristãos ficarem acovardados, era para eles terem medo daquela situação toda, mas pelo contrário, eles
não temiam, eles falavam ousadamente do Senhor Jesus. E aí o que é interessante é que no capítulo 8, a Bíblia nos ensina uma coisa curiosa e aparentemente estranha. Diz que se levantou grande perseguição e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Todos foram dispersos sob a perseguição e foram espalhados. Os apóstolos ficaram. E no versículo 4 diz que aqueles que foram dispersos iam por toda parte. Era de se esperar que iam escondidos, amedrontados, mas a Bíblia diz, iam a todo lugar pregando a palavra. Isso é o movimento missionário. E às vezes, na perseguição, esse movimento é mais forte. E a gente vê então, irmãos, que aqueles irmãos testemunhando ousadamente de Jesus, espalharam a mensagem. Outro que foi escolhido como diácono, e a pretensão deles era que os diáconos cuidassem das questões sociais, das viúvas, das outras questões da igreja, e os outros ficassem com o ministério da palavra e da oração. Mas Deus os surpreendeu, porque Filipe, que era outro diácono também, desceu para Samaria pregando e foi evangelizar aquela pessoa que vinha de longe e encontrou aquele homem e pregou o evangelho. Missões não é privilégio de alguns, missões é privilégio do servo de Deus. Às vezes nós queremos um grande preparo para ganhar o título de missionários, mas Deus nos enviou a todos. A missão é missão da igreja. E não importa o lugar. Se nós estivermos na nossa casa, tivermos um vizinho, um amigo, nós devemos estar prontos para falar de Cristo para essa pessoa. As culturas variam, em certos lugares as pessoas são mais abertas, em outros lugares são mais reservadas, mas nada é desculpa para não falarmos do amor de Deus. Há tantos lugares, os presídios estão cheios de pessoas carentes do amor de Deus, os hospitais, os lares de idosos, todos podemos ser missionários. Mas vamos lembrar uma coisa, Abraão começou com a sua missão em casa. Ele tinha que ensinar os seus filhos, e ele fez isso. E a nossa missão começa onde nós estamos, na nossa casa, falando do amor de Deus, testemunhando aos nossos filhos, deixando que a palavra do Senhor seja forte, seja impactante na vida das pessoas. Queridos, vamos assumir a nossa vocação missionária. Eu ouvi uma história que me chamou muita atenção, lá quando estava trabalhando com a Missão Novas Tribos, e até editei um livro sobre isso, da missionária Sophia Miller. Essa missionária veio ser missionária na Colômbia, evangelizou algumas tribos ali, acabou atravessando as fronteiras, veio para o Brasil também, e através do seu trabalho, muita gente foi salva. E ela estava em uma igreja uma vez, alguém lhe disse, como foi o seu chamado? E ela disse, eu não tive um chamado, eu li uma ordem, ide, e eu fui. É assim que eu vim a ser missionária. Todos nós temos sobre nós o ide de Jesus, o ide e pregai. Abraão teve a ordem, sê tu uma bênção, e na sua vida e na sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por isso o Evangelho chegou até aqui em Jundiaí. Jundiaí provavelmente era um lugar que Jesus chamou confins da terra, quando ele mandou pregar o Evangelho. Mas não pode parar em Jundiaí, não pode parar na nossa casa. A missões está no coração de Deus e deve estar em nosso coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder àqueles que perguntarem a razão da esperança que há em nós. Deus nos abençoe. Vamos levar essa incumbência do alto, vamos falar de Jesus, vamos nos preparar, vamos deixar que Cristo seja o Senhor absoluto em nosso coração, no centro da nossa vida. E quando Ele ocupa o centro, Ele ocupará também a nossa mente, a nossa voz, e nós vamos
falar dele para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho com quem tivermos oportunidade. Deus nos abençoe. Amém.